Olá, seja bem-vindo a esta capacitação onde falaremos sobre ponto de apoio na viagem. Nesta agenda teremos a parte 1, onde abordaremos introdução, conceitos iniciais, configuração do ambiente e operações no ponto de apoio, e a parte 2, onde faremos uma simulação no TMS. Parte 1, Introdução. Algumas transportadoras atuam em processos em que, durante a mesma viagem, ocorre a coleta e a entrega da mesma mercadoria. Neste cenário, uma ou mais coletas podem ser efetuadas em pontos distintos e, enquanto a viagem ainda está em trânsito, a transportadora emite os documentos obrigatórios, CTE, MDFE, para iniciar o processo de entrega das mercadorias na mesma viagem. Visando atender a este tipo de cenário, onde a geração dos documentos obrigatórios é necessária enquanto a viagem ainda está em trânsito, foi disponibilizada a criação das operações de chegada e saída no ponto de apoio. Através desta atualização, as transportadoras poderão executar seus processos e representá-los no sistema ao mesmo tempo em que eles ocorrem. Parte 1. Configuração do ambiente. Novos parâmetros. Para viabilizar a utilização das atividades de ponto de apoio, foram criados os parâmetros abaixo que visam identificar as atividades relativas ao ponto de apoio. MV, ATV, CH, PA. Preencher com a atividade que indica a chegada no ponto de apoio. A relação das atividades pode ser acessada via configurador na tabela L3 do SX5. MV, ATV, SA, PA. Preencher com a atividade que indica a saída de ponto de apoio. A relação das atividades pode ser acessada via configurador na tabela L3 do SX5. Estes parâmetros devem ser preenchidos com os códigos conforme os exemplos abaixo. 063, chegada no ponto de apoio. 064, saída do ponto de apoio. Serviços, tarefas e atividades. Para que seja possível gerar viagens que permitam o apontamento de chegada e saída no ponto de apoio, é necessário criar um serviço operacional que contenha as atividades sinalizadas nos parâmetros MV, ATV, CH, PA e MV, ATV, SA, PA. No exemplo abaixo, o serviço 58 possui as tarefas 44 e 45, que possuem, respectivamente, as atividades 063, chegada no ponto de apoio, e 064, saída do ponto de apoio. Rotas. O serviço operacional, que contém as atividades de chegada e saída no ponto de apoio, deve ser vinculado a uma rota de entrega. Temos aqui a rota e apoio, e ela é do tipo entrega, e o serviço 058, que possui atividades no ponto de apoio. Parte 1. Operações no ponto de apoio. Operações no ponto de apoio, viagem. Para exemplificarmos o uso das atividades no ponto de apoio, utilizaremos uma viagem de entrega com serviço adicional de coleta. Nesta viagem, que está vinculada a uma rota com atividades de ponto de apoio, foram selecionadas 3 solicitações de coleta. Ao fecharmos a viagem, o sistema gera as operações, também conhecidas como atividades, para serem apontadas. Observe que, além das operações já conhecidas como saída e chegada de viagem, foram geradas também as atividades de chegada no ponto de apoio e saída do ponto de apoio. Executando as coletas. Após apontarmos a saída de viagem, o status da viagem passa a ficar como em trânsito. Saída de viagem,
viagem em trânsito. Na prática, o motorista inicia suas atividades dirigindo-se para os pontos de coleta a fim de efetuar o carregamento da mercadoria e a obtenção das notas fiscais. Para cada coleta efetuada, o sistema permite que seja apontada uma ocorrência. Neste exemplo, foram apontadas ocorrências do tipo encerra processo para todas as solicitações de coleta. Ocorrência, coleta efetuada, do tipo encerra processo para todas as solicitações de coleta. Agora, o motorista está com o veículo carregado e de posse das notas fiscais, portanto, pode-se iniciar o processo de entrega das mercadorias. Chegada no ponto de apoio. O primeiro passo para que seja possível vincular novos documentos na viagem é efetuar o apontamento da chegada no ponto de apoio. Chegada no ponto de apoio apontada. Observe que a viagem continua com o status em trânsito. Novos documentos na viagem. Para incluir novos documentos de transporte na viagem, é possível selecionar a opção Alterar e, em seguida, Outras ações NF Cliente. As notas fiscais podem ser digitadas efetuando-se o vínculo com as respectivas solicitações de coleta. Neste exemplo, temos o lote 4507 vinculado à solicitação de coleta 1133. Na opção NF Cliente, ao salvar os dados das notas, o sistema inicia o cálculo do frete para a geração do documento de transporte, efetua a transmissão para a Cefaz e, em seguida, vincula os novos documentos na viagem. No exemplo abaixo, foram gerados os documentos de transporte e eles foram vinculados automaticamente na viagem através do NF Cliente. Os novos documentos, status em aberto, porque não foram autorizados num primeiro momento pela Cefaz. Novos documentos na viagem. Outra opção para a inclusão dos documentos na viagem com status em trânsito é acessar a rotina Entrada Documento Cliente, TMSA 050, e incluir um lote vinculado à viagem. No exemplo abaixo, temos o lote 4509 vinculado na viagem 2328 e na solicitação de coleta 1135. Após o cálculo, o sistema gera o documento de transporte e ele é vinculado automaticamente na viagem. Após a autorização dos CTS, é possível efetuar o carregamento dos documentos na viagem. Observe o campo Origem do carregamento, pois ele indicará a UF inicial do manifesto. Uma vez que todas as notas fiscais tenham sido digitadas e os respectivos documentos de transporte tenham sido gerados e vinculados na viagem, o próximo passo é gerar o MDFE. Foi incluída uma validação para não permitir o apontamento da saída do ponto de apoio sem a geração do MDFE. A validação TMSX FUNC19, apontamento de saída por cliente ou ponto de apoio, só é permitido após a geração do manifesto eletrônico. Geração do MDFE. Para as viagens em trânsito, onde foi apontada a chegada no ponto de apoio, o sistema permite que sejam efetuadas as ações relativas ao manifesto, que são envio, encerramento e cancelamento. Na viagem que estamos utilizando para exemplo, foi possível gerar o manifesto eletrônico, transmiti-lo para a Cefaz e ele foi autorizado. Saída do ponto de apoio. Uma vez que os MDFEs tenham sido emitidos, é possível apontar a saída do ponto de apoio, dar continuidade à viagem, efetuando os demais apontamentos de operações e ocorrências e encerrando os MDFEs e a própria viagem. Atividades apontadas e viagem encerrada.
Falaremos agora um pouquinho sobre as regras específicas de estorno do apontamento de chegada no ponto de apoio. Para ilustrar, temos uma nova viagem de entrega onde foi apontada a chegada no ponto de apoio e, em seguida, houve a inclusão de um documento de transporte na viagem, o CTE 2638. Ao tentarmos efetuar o estorno do apontamento de chegada no ponto do apoio, o sistema não permite e nos apresenta o motivo, TMSA 35101. O estorno da chegada em cliente ou no ponto de apoio só será permitido se os documentos emitidos nessa operação estiverem cancelados. Para sabermos quais foram os documentos emitidos após a chegada no ponto de apoio, acesse as operações da viagem, posicione o cursor na linha da chegada do ponto de apoio e clique no botão Documentos. Nesta tela, o sistema apresentará uma lista de todos os documentos incluídos após a chegada no ponto de apoio. Neste nosso exemplo, consta apenas o documento 2638. Caso seja necessário estornar o apontamento de chegada no ponto de apoio, será necessário efetuar os seguintes passos: estornar o carregamento do documento de transporte e, em seguida, excluí-lo da viagem. Estornar o cálculo do documento de transporte e, em seguida, efetuar a transmissão do cancelamento para a Cefaz. Estornar a digitação da nota fiscal, dados do DTC e, por último, excluir o lote, dados do DTP. Só assim, o sistema permitirá o estorno do apontamento de chegada no ponto de apoio. Assista agora à segunda parte desta capacitação.